Olá pessoal, boa tarde. A gente vai começar a nossa segunda live do dia. Boa tarde para todo mundo. Vamos esperando as pessoas entrarem aí. Muitas pessoas conhecidas. Hoje a gente vai ter a presença da nossa querida Cláudia, do Rio de Janeiro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a algumas pessoas que estão voltando, né? Que vieram de manhã, que estão voltando agora. Agradeço super o retorno. Vamos aguardar a Vera, a Patrícia. Boa tarde, Vera. Luiz. Tem bastante gente aí que está retornando agora. Estou aguardando a Cláudia entrar. Salvador, Nelson, Stephanie, Vanessa. Muita gente. Quando vocês mandarem as perguntas, mandem o nome, que às vezes o usuário me engana aqui. Aí quando mandarem perguntas, a gente já coloca o nome. Oi, Sandra, tudo bem? Ó, pessoal de Olaria, a Vanessa, que sempre está aqui com a gente. A Vanessa que tem parte de uma história aí comigo, né, Vanessa? Comigo e com a Cláudia, não podia faltar mesmo. Boa tarde, Cláudia. Bem-vinda, super em ponto. Deixa eu te convidar aqui, Cláudia. Boa tarde, pessoal. Olha, Araraquara. Oi, Oi, Cláudia. querida, Tudo bem? tudo. Que delícia poder te encontrar assim, né? Tá aproximando essa época, né? Nossa, a gente nunca conversou tanto, né, Aline? Que bom que a gente Não. está podendo se encontrar nesse desencontro todo, né? Quando nós Pois estamos é, distantes, estamos próximos também, né? exatamente. Eu acho que abrir esse canal que as pessoas tinham muito medo, falar, ai, tem um monte de live, né? Haja tempo, haja vida para. Eu gostei de uma analogia que a Juliana Loss fez, acho que anteontem, que Exato. é muita Para live para pouca pouca life, né? life, né? Mas eu acho que Exato. a gente tem conseguido, a gente aprendeu um jeito. Na verdade, o Davi, que trabalha comigo, aprendeu um jeito de gravar. Então a gente tem mantido todo esse repertório. Eu quero lançar ainda um e-book de tudo isso, das considerações de vocês que estão sendo brilhantes. E aí eu super te agradeço essa disponibilidade de agenda, que eu sei que vocês estão trabalhando mais do que se tivesse lá, né? Incrível isso, né? Não para, não tem final de semana, não tem feriado. A gente Sim, chegou agora direto e também por conta da demanda, né? Os inúmeros sim, problemas que estão chegando e antecipando também, porque a nossa preocupação é estar preparados, né? Que antes que chegue a nós tenhamos pelo menos uma mínima estrutura para atender, porque a sim, expectativa é de um número muito grande de conflitos espocando no judiciário, né? E, sim, porque ainda é uma porta referencial, né? Embora sim, a gente tenha trabalhado tanto para ter outras alternativas, né? Mas sim, assim ainda é algo que é o referencial. Mas a gente está contando com a ajuda de todos, das sim. câmaras, né? E dos nossos colaboradores. Sim, e é importante esse momento, porque o tema, assim, eu já estou nesse momento pós também, como você, porque eu parti do momento de falar da crise, acho que a gente foi uma das primeiras lives a falar lá no começo, na semana de março, acho que foi dia 12 de março que eu fiz a primeira live sobre o corona crise e as plataformas online. E aí eu já vim ouvindo essa semana de como vocês já estavam preparados, que foi como o Dr. César Cury falou na segunda, que já tinha algumas dinâmicas que vocês já eram preparados. E aí agora a gente está falando já de algumas coisas específicas, que para você, as habilidades de a gente se mediar à distância, né? Dado que você tem tanta experiência aí, Cláudia, eu acho que é o momento da gente já focar, mudar um pouco esse olhar, né? Porque é um caminho sem volta, como todo mundo tem falado, mas tem sido em algum momento positivo, principalmente para a gente que está aí na mediação há tantos anos, e só eu com você eu conheço desde antes da lei, né, Cláudia? Eu acho Nossa, que em 2013, né? Eu estava pensando quando? sim. 2013, a gente está junto aí. Isso, acho que sim, né? Nós começamos 2013, alguns agosto de trabalhos, né? 2013. Eu, Alguns eu te trabalhos em conheci. conjunto. Eu estou Sim, na mediação desde muito antes disso, sim, porque sim, minha atuação, eu sou psicóloga, né, de sim, formação e trabalhava nas equipes técnicas do Tribunal de Justiça, vara de família, vara de infância, violência doméstica.
E vim parar na mediação, assim, eu acho que num momento de crise mesmo, né? Sim. Porque num atendimento de vara de família, eu fui atender uma criança, é, tinha 12 anos, e quando eu olhei o processo dela, aquele processo estava se desenrolando desde que ela tinha 2 anos de idade. Meu Deus. Então, aquilo foi um impacto muito grande. Eu disse assim, nós temos que pensar outra forma de atuar, né? Que outra forma a gente pode abordar que dê de fato um apoio, uma solução, algo que seja concreto para essas famílias e que minimize esse sofrimento, porque às vezes o processo se prolonga e essa questão fica ali insolúvel, né? Trazendo muito sofrimento para as famílias. E aí, então, veio a mediação, que eu acho que da mesma forma na sua vida entrou como uma luz, assim, né? Algo que você é uma ferramenta extremamente útil e extremamente valorosa e importante para tratar do conflito em si, né? Sim. Porque a gente muitas vezes dava solução ao processo, mas o conflito ficava ali eminiscente e aí, com isso, novas demandas surgiam. E dentro disso a gente foi se aprofundando, né? Inicialmente nossa atuação era só com família, depois vieram essas outras questões, foram se incorporando. E agora vem esse desafio novo, né? Que é você atuar nessa plataforma. Sim. Como eu sou já antiga, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas assim, é uma questão, uma novidade para mim, né? Você está atuando dessa forma, a gente tem encontrado muita dificuldade, não tem sido fácil, né? Você tem que adequar ferramentas, buscar a questão da segurança, né? Como é que você trabalha dentro de um sistema que muitos de nós desconhecem, né? Como é que funciona, as entranhas desse sistema, né? Sim. Então, assim, isso tem sido uma preocupação e também o atuar do mediador, né? Porque quando a gente capacita, na verdade, todos os nossos cursos nunca considerou uma capacitação específica para atuar nessa plataforma. Eu não sei se você conhece. Agora sim, eu já estou vendo alguns surgindo por conta até da necessidade que se impôs. Mas nunca foi algo que... Inclusive, nós tínhamos muita resistência, e a doutora Valéria falou isso hoje de manhã, de fazer o curso de mediação online, né? Sim, porque a gente achava que não era adequado e que não poderia se aproveitar toda a possibilidade de capacitação se fosse nessa plataforma. Então isso mudou radicalmente. Hoje a gente não tem não é uma opção, vamos dizer assim, né? A gente tem uma realidade imposta que a gente tem que se adequar. E então, assim, na questão da capacitação especificamente, a gente tem pensado muito, discutido muito quais são as habilidades que se exige desse mediador, desse novo profissional, né? Dentro dessa nova atuação. Então, assim, a questão da segurança tem sido um ponto que a gente tem pensado muito. A questão de como a gente administra o tempo, né, nessa nova plataforma, né? Porque é diferente do tempo do contato físico, né? Que as pessoas estão ali interagindo de alguma forma para esse formato novo. Será que a gente tem que ter tempos mais curtos? Será que o tempo longo não desgasta demais? Será que as pessoas conseguem ficar atentas numa plataforma? Não estando juntas presencial num tempo maior. Então são perguntas que estamos nos fazendo nesse momento para que a gente possa se adequar a essa nova forma, né? A questão da capacitação é uma questão que a gente tem que se preocupar muito e por conta de uma coisa que foi colocada também de manhã, da qualidade, né? Que mediação é essa que a gente está oferecendo, né? Que mediação é essa que as pessoas estão tendo acesso? Então, e nesse momento, eu acho que o principal que a gente está tendo a oportunidade é o online, né? Então, muitas pessoas estão chegando até nós, tudo isso que você está fazendo há muito mais anos, e se a gente fizer um corte, pelo menos da resolução 125, que você colocou muito bem de manhã, que estamos 10 anos aí, mas, inevitavelmente, tem muitas empresas, tem muitas pessoas que ainda, apesar de já ouviram falar, não experimentaram isso, né? E aí se experimenta de uma maneira que não vá trazer satisfação, a gente acaba trazendo mais problema para nós mesmos. Então, o que podia ser perfeito pode acabar tendo problema, né? E aí, para te tranquilizar, assim, do online, da nossa experiência, inclusive de outras câmaras também que a gente tem conversado, a gente não acredita que tem que ter uma capacitação específica para o online, mas sim para o uso da tecnologia, né? E aí o olhar tem vindo, um olhar muito de... Você ter alguns cuidados extras, inclusive num grupo que a gente tem, o próprio Diego compartilhou uma cláusula, o Diego Falek, que ele acrescentou
para deixar, a gente até tinha uma cláusula bem parecida nos termos de adesão para a mediação online, colocando o seguinte, olha, que ele assegura que ele não está gravando, que não tem mais ninguém ao lado dele que possa ter acesso, né? Mas aí é muito subjetivo, vai ser difícil a gente garantir tudo isso. Mas casa, eu te falo as pessoas têm a família ali ao lado, jeito. né? É impossível Exatamente. que isso aconteça, né? E aí também não vejo tão prejuízo ser a própria família, né? E muitas vezes a família, a gente tem se deparado que pessoas mais jovens acabam auxiliando na utilização da plataforma. E aí também é muito que eu coloquei de manhã, que é a pré-mediação. Cláudia, eu nunca fiz pré-mediação tão demorada, que é a pré-mediação para explicar da tem plataforma que ser detalhada, online, né? Detalhada, explicar como vai ser e dar as possibilidades, porque de repente a pessoa, num primeiro momento, não quer entrar na plataforma. Não, e aí a gente tem que se usa sentir seguro ali, né? Segurança, essa é a palavra. Então, eu acho que tudo que fica é mesmo a segurança, né? As capacitações eu acho que ela é normal e dá esse olho no olho, né? A gente está vendo. Você vai perceber quando eu estou olhando aqui para ver uma pergunta, você vai perceber se eu estou atento ou não. Então, a gente consegue ter essa facilidade. É que lá, por exemplo, numa plataforma vai ficar multipartes, assim como no Teams que os tribunais têm usado. E aí você vai ter que mesmo contar com bom senso mesmo. E a pré-mediação, que eu acho que eu tenho apostado todas as fichas, inclusive com os meus mediadores. Combinados, né? Os combinados anteriores, para que a gente possa ter toda aquela interação dentro de um enquadre, né? Que é esse enquadre primeiro, né? A gente tem essa questão no tribunal, porque como a gente tem ali aquele movimento muito rápido, né? São muitos processos, nos sejusques, né? Então a gente vai ter que se adaptar também a isso, né? Essa nova forma, porque essa pré-mediação era um ponto que a gente fazia quase tudo em sequência, né? Sim. Porque o contrato era feito ali tudo ao mesmo tempo. Então, assim, são várias questões que a gente tem que pensar. Quando a gente pensa num programa, né, um programa público como esse, a gente tem que pensar como é que você capacita, né, como é que você prepara esses profissionais, né? Em geral, nas questões de capacitação, a gente vê que tem um tripé que é básico para que tenha um bom programa. Primeiro, a escolha das pessoas, né? Como é que você identifica esse profissional? Segundo, o curso em si. Né? Como é que você capacita? E terceiro, a supervisão. Então, nesses 3 pontos, né, a gente tem muita dificuldade dentro de um programa da dimensão do programa do Tribunal de Justiça, que a gente tem hoje mais de 1.500 mediadores capacitados, sendo que 630, se não me engano, em atividade. Porque tem alguns que não estão em atividade, se capacitaram, conhecem, mas não permanecem vinculados ao SEJUSC, né? Mas é um número considerável, né? E como o nosso curso é um curso gratuito, né, oferecido às pessoas, é o curso que é para preparação do mediador que vai atuar no SEJUSC, que ele é oferecido pela escola. E ele é gratuito e é aquele curso básico de 40 horas. Então a gente tem a dificuldade primeiro de identificar a pessoa que nos procura. A gente não vai procurar esse profissional, né? Então a gente abre o curso para todos os interessados. Então, tem pessoas que têm perfil, outras pessoas que não têm tanto perfil. E a nossa capacitação é a básica, de 40 horas. Então, dentro disso, o que você tem que ver depois essa continuidade do acompanhamento. Então, a supervisão é o ponto mais forte, talvez, nesse acompanhamento, que a gente vai precisar também adequar agora. E essa ferramenta veio ser muito útil, porque a gente estava com muita dificuldade de manter a supervisão com a ampliação do número de sejusques. Mas utilizando uma ferramenta como essa, né, eu já estou antevendo como a gente vai ter essa oportunidade proximidade, né, de fazer o uso dessa ferramenta. Do Alexandre Assed, que diz, aquele nosso professor, ele diz que a mediação é igual ao sushi. O primeiro que você come tem que ser muito gostoso, muito bem feitinho, senão nunca mais você vai querer provar sushi. A desembargadora da Audiência falou isso também. Então, ela usou essa analogia. É uma coisa que a gente brinca, mas é verdade, porque a primeira experiência, em geral, dos advogados e das partes é uma experiência no SEJUSC. Né? Por ser algo que ainda está muito concentrado no judiciário, em geral, a primeira experiência é dentro desse ambiente. Então, tem que ser um ambiente de acolhimento, né, de uma boa prática, de pessoas que estejam bem capacitadas,
Então, assim, mesmo agora no virtual, trabalhando com essas ferramentas, isso tem que se dar da mesma forma, né? Sim. Os preceitos são os mesmos e isso a gente não vê mudança, né? Sim. Tem uma pergunta falando se a mediação online pode demandar mais tempo que a presencial. Eu vou responder e depois eu já te passo. Eu Tá bom. acredito que, da nossa experiência, ela não demanda mais tempo a mediação em si. Mas a pré-mediação, e quando eu falo pré-mediação, é aquele contato anterior à mediação ou aquela primeira reunião com as partes para você explicar o que é a mediação e naquele momento que as partes vão aderir e vão falar se concordam ou não em participar da mediação. É isso que eu chamo de pré-mediação, tá? Que alguém perguntou o que era o Instituto da Pré-Mediação. Mas, na verdade, é parte de uma mediação, que aqui a gente acaba, no online, Cláudia, é muito curioso, que a gente acaba tendo bem delineado essas duas coisas, né? E, normalmente, a pré-mediação, na minha visão, e aí o Davi que trabalha comigo e os mediadores que estão com a gente, eles estão aí nos ouvindo, podem até complementar, mas para mim eu acho que a pré-mediação no online, neste momento pelo menos, tá? Na experiência desses últimos meses, tem demandado mais tempo porque a gente tem tido um outro público nos procurando para participar. Então, a gente só tem demorado mais para explicar, para adequar, para dar essa segurança. Porque muitas vezes, quando vem empresas ou vem outras pessoas, é mais fácil, né, Cláudia? Porque a pessoa já está no dia a dia e ela já procurou, né? E no físico é tranquilo. A pré-mediação é como você falou, é o primeiro encontro, talvez se dê tudo no mesmo. É normal, no presencial, né? Só que no físico eu não estou conseguindo ainda, viu? Não sei se a gente vai conseguir em algum momento fazer tudo igual. Mas ainda está faseado para a gente isso. E na sua opinião, você está achando que vai ter mais tempo ou não? Como você está imaginando? A gente tem pouquíssima experiência ainda nessa atuação. Nós tivemos algumas mediações que foram realizadas até no Sejusc Leopoldina, por WhatsApp, e foi um sucesso muito grande, porque por duas questões. Primeiro, assim, pela dificuldade de acesso dessas pessoas, moram num local de risco. Até para levar o oficial de justiça entrar era muito complicado. Então, assim, favoreceu muito. E com pessoas que residiam distantes. Então, assim, foram muito episódicas. A gente não tem uma experiência ainda concreta, em número, em volume, que a gente possa dizer, olha, está sendo assim ou não. Eu entendo que essa fase inicial a gente vai precisar mesmo ter uma explicação maior, um contrato melhor. Né? Porque é diferente, quando a pessoa ingressa no ambiente do judiciário, é quase como um validador, né? As pessoas têm aquela sensação de segurança, bom, eu estou aqui numa casa que está olhando por mim e que vai me proteger, de certa forma, né? Então, eu acho que as pessoas ficam um pouco inseguras nesse novo ambiente, de até que ponto, né? Ele tem essa mesma segurança de estar num ambiente neutro. Né? Eu acho que pelas próprias câmeras, que é muito novo, né? Se está dentro de uma mediação online do judiciário, eu acho que já é complicado. Imagina de uma câmara privada. Né? Que são muitas dúvidas, né? As pessoas não estão nem acostumadas a ouvir falar nisso, né? O que é isso? Né? O que é uma câmara privada? Como é que o meu processo veio parar aqui? Né? Quem então, te mandou, assim, quem falou, eu nem fui citada, a gente se deparou com os casos. Você falou isso hoje, não foi? Que assim, nem fui citado e você já está me ligando, né? O que é? E aí é o papel também do advogado, que depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, né? Sim, então assim, eu acho que isso vai ser um referencial. Mas por outro lado também, o que eu vejo é uma necessidade tão grande no momento das pessoas poderem ser ouvidas, né? De ter suas questões tratadas, né? De buscarem uma solução para algo que está angustiando num momento que está trazendo tanta dificuldade, né? Do diálogo mesmo, né? A gente às vezes quer uma coisa tão simples e não tem acesso. Eu estava pensando aqui em fazer umas máscaras de tecido e não sei onde eu compro elástico, por exemplo, né? Então, assim, são coisas mínimas que vão aparecendo no dia a dia. Você imagina isso realmente num conflito significativo, né? Eu acho que tem um alívio muito grande essas pessoas encontrarem um canal de escuta, um canal de diálogo, um canal que elas possam estar tentando conversar e encontrar algo que
traga uma solução nesse momento. Então, acho que as duas coisas se equilibram, né? Uma novidade de uma nova plataforma, de uma nova forma, mas também o anseio que as pessoas têm de poderem estar resolvendo uma questão. A gente abriu primeiro no tribunal para a família, né? A resolução saiu segunda-feira agora, Sim. Muito recente, né? Autorizando que fossem feitas essas mediações nas situações de família. Que a gente entende é uma preocupação muito grande, as notícias de violência intrafamiliar que a gente tem recebido, né? E muitas vezes essa questão dessa violência, dessa convivência que é forçada, né? Que a gente não tem muita saída, é pela própria comunicação entre as pessoas, né? Então, sim, talvez uma intervenção de um mediador com as suas técnicas possa trazer algum alívio, né? Algum norteamento para uma interação mais adequada nesse momento. Então, nossa primeira preocupação foi essa, e em segundo lugar, a gente está, como você está acompanhando, preparando algo para as empresas, né? Sim, então, assim, que a gente entende que tem uma demanda tão necessitada nesse momento, que acho que a gente vai conseguir superar qualquer obstáculo que possa ter pelos meios em função da possibilidade de ter uma solução efetiva. Não sei se me fiz Sim, explicar. Super claro. Deixa eu só ver que tem várias perguntas, Cláudia. Você está movimentando a nossa live aqui. Ai, meu pai. A lei não prevê nada de diferente e o conceito é o mesmo. Você acha que mediação online é diferente de mediação física? Eu acho que a pessoa está dizendo no que vai fazer, no desenvolvimento da mediação em si. Poderia nos explicar? O que eu vejo é que algumas técnicas têm que ser mais cuidadas, né? Como é que você estabelece um bom rapport, né? Se você não está próximo àquela pessoa, né? Se você está ali, como tantas outras, numa telinha, né? Uhum. Como é que você consegue ter uma percepção acurada das emoções, né? De como está impactando aquela conversa em cada um daqueles participantes. Então, acho que vai exigir um feeling do mediador. Eu acho que talvez sim, exija um pouco mais dele nesse sentido, né? E os aspectos de negociação, que eu acho que ele vai ter que desenvolver muito essa habilidade, porque talvez tenhamos que ser mais diretos pela ferramenta, né? Não permite, às vezes, uma extensão. Tem um pouco de preocupação do que eu tenho lido, me informado, de que o tempo é impactante, né? De você ficar muito tempo dentro de uma reunião como essa, as pessoas se dispersam, né? Então, assim, eu acho que esse controle do ambiente, que já é próprio do mediador, né? Ele tem o controle do processo, pode ter que ser apurado um pouco dentro disso. Mas eu acho que as técnicas são as mesmas e, inclusive, eu vejo como as técnicas de mediação auxiliam em qualquer interação que você faça dessa natureza. Vamos supor um professor na mesma plataforma ou um juiz numa audiência. Como aquelas técnicas de comunicação, de escuta, de validação, são importantíssimas e eu acho que vão fazer toda a diferença para que corra de uma forma produtiva esse encontro, né? Sim, eu concordo plenamente com você. Perfeito também, as pessoas gostaram muito que você falou, eu tô lendo aqui porque eu não consigo ler ali, tá? Nossa, eu também não, muito rápido. E também senão... Perde o raciocínio, é isso mesmo, tá tudo certo. Perfeita essa observação do perfil e também da supervisão, aproveitando essa seriedade, pois é importante para esse momento. Aí, que boa notícia, finalmente isso vai possibilitar a ampliação do alcance da supervisão e dos estudos dos mediadores, né, que eu concordo com você que isso vai poder ser usado. Como é o critério para a escolha do perfil? Eu acho fundamental. Aí eu acho que as pessoas estão falando que acabou passando um pouquinho do perfil de quem vai fazer os cursos. Eu acho que quando você falou lá do curso, do perfil do mediador, eu acho que é essa pergunta. Se a pessoa pudesse esclarecer se é isso mesmo, né? Uhum. Aí colocou que eu acho que eu até vi a doutora Valéria entrando aí, falou um pouco do que ela falou de manhã, que a qualidade na prestação do serviço tem que encantar o cliente. Por isso que deve haver uma avaliação periódica dos profissionais e recomendação de reciclagem, que na verdade são obrigatórias, né, Cláudia? Sim, sim. Então não é nenhuma... A gente tem um programa, Aline, que é o programa, a gente chama de PAM, né? O Programa de Aprimoramento e Mediação, que são encontros que acontecem, a gente procura fazer um por mês, ou às vezes mais, e que a gente traz
para assim, profissionais, outros mediadores, com ideias, com a sua prática ou com alguma inovação, para conversar um pouco com os nossos mediadores. É aberto a todos os mediadores. A gente procura fazer ao máximo eventos que os mediadores possam participar, porque a gente sabe da dedicação deles e da dificuldade que é para você estar se capacitando numa atividade que você ainda não tem os recursos necessários, vamos dizer assim, da remuneração, né? Exige muito do mediador e, ao mesmo tempo, ainda tem essa questão da remuneração, que é um ponto que a gente precisa encarar de frente, né? Sim, eu acho que isso o tribunal tem que encarar, já está mais do que na hora, né? Sim, mas e foi então, bom assim, porque vocês trazendo isso é bem uníssono essa posição. E essa semana foi registrando tanto do doutor Ricardo, quanto do desembargador César Cury, como da desembargadora Daldice, a doutora Valéria hoje. Eu acho que trazer isso do ponto de vista de vocês traz uma certa, na verdade, um amparo para os mediadores que sabem que pessoas estão olhando e pessoas como referência, como vocês todos, né? Que estão vendo, a doutora Valéria hoje colocou que tem várias medidas para serem colocadas e projetos, então eu acho que é muito importante a gente deixar isso claro, porque a gente tem muitos mediadores que nos acompanham. Tem uma insatisfação, aí, acho que é e tem uma insatisfação, grande. exatamente. É porque cria uma expectativa. A mediação é algo tão atraente, né? Sim. Quando eu vejo assim, a diferença entre conciliação e mediação, na prática, né, quando eu vou dar o curso, o que eu vejo do conciliador, ele está ali de passagem, né, ele está fazendo aquele curso porque ele é um estudante em geral, principalmente do juizado. Ele é um estudante, ele tem uma oportunidade de estar atuando, então é algo que ele vê como uma oportunidade, mas não como uma profissão. Quando o mediador, a pessoa que está no curso de mediação, ele está vendo uma nova profissão, uma nova forma de atuação. A dedicação é outra, o interesse é outro, o envolvimento é outro. Então, esse profissional que necessita dar muito de si, de aprofundar muito seus estudos, porque é constante, né? A cada mediação a gente descobre que a gente precisa avançar e conhecer mais. É um desafio pessoal, né, que a gente enfrenta nessa prática. Então, essa pessoa não ter o reconhecimento da profissão em si com a remuneração adequada é algo que é muito frustrante. Toda pessoa que faz o curso de mediação, a expectativa dele é de se tornar um mediador em tempo integral e ser essa sua atuação profissional. Sim. E quando isso não tem um retorno, é algo que traz uma frustração muito grande. E ao longo do tempo, se a gente pensar em 10 anos, no início isso não era tão pregnante, porque as pessoas estavam no início, era algo que era muito ainda... Muito novo, né? Muito novo, mas hoje já está posto, né? Tem lei, tem todo um arcabouço que fundamenta. Então, tem essa qualidade, né? Tem dados, né? Essa frustração aparece mais, né? O que eu vou talvez colocar é minha dúvida em relação a qual a melhor forma que isso se dê. Dentro do judiciário, não estou falando do privado. Tá. Porque, por exemplo, eu vejo, falando em concurso, né? Se você pensar num concurso, hoje, quantos mediadores a gente poderia ter no tribunal? 100? 150? E esses outros 600 que estão aí, né? Como é que ficariam? E como é que é um critério de avaliação, um concurso para um mediador? Né? Quais são... será que uma pessoa que se sai bem numa prova, né? Uma prova escrita, seria um excelente mediador na prática? Porque às vezes eu vejo pessoas que... Isso vai um pouco em cima daquele perfil que eu falei no início, né? Pessoas que às vezes têm assim, certas limitações em outras questões, mas que na prática da mediação são extremamente empáticas, extremamente... elas têm uma sensibilidade que auxilia na condução daquela interação, que sobrepuja talvez uma questão técnica que não está tão elaborada ali, né? Eu tenho observado isso. Tem pessoas que nasceram para isso. Você observa a atuação, né? Eles têm uns insights maravilhosos, conseguem na hora de um impasse vir com algo que às vezes tão simples e singelo, mais criativo, né? Então, assim, como é que você avalia? Então, para mim, eu acho que assim, é angustiante pensar nessa avaliação em termos de um concurso público, né? Segundo, eu acho que limitaria muito esse número de pessoas que hoje têm a oportunidade de estar atuando por conta de ser uma coisa aberta e ainda contando com voluntários. Eu acho que talvez se aproximasse mais daquele
pelo menos no Rio de Janeiro, porque eu ouvi hoje de manhã a doutora Valéria e parece que tem alguma coisa diferente enquanto ao oficial de justiça, porque aqui no Rio de Janeiro não é remunerado da mesma forma que ela comentou. Mas assim, eu acho que talvez o perito, como um perito no processo, né? Porque o perito ele vai dar o valor dele, né, dentro daquilo que ele considera que o trabalho que ele vai ter, porque são casos diferentes e realmente a atuação se diferencia. Tem casos de uma complexidade muito grande, tem outros que são mais simples. Então, eu acho que poder trabalhar esses honorários, né, ter essa pessoa credenciada no tribunal como se fosse um perito e o processo fosse encaminhado ali, talvez fosse mais justo, né, pelo tempo, número de sessões que você vai precisar, natureza do conflito. Então, tudo isso impacta essa forma. Então, assim, eu vejo muita discussão em todos os tribunais, o FONAMEC tem discutido isso, né? Nós nos angustiamos demais, porque a gente quer que os mediadores sejam reconhecidos e valorizados na medida de sua atuação e capacitação, mas como é que você encontra a forma ideal para fazer isso, né? Isso ainda é algo que não está posto, que a gente não tem ainda essa resposta perfeita para isso. Sim. E a Valéria está colocando que representa um limitador mesmo. Ela acha que não pode mesmo, o concurso representaria um limitador. Então, que ela também concorda com você. Eu vou ler algumas perguntas aqui para não passar muito. Será online esse curso? Tem uma pessoa perguntando sobre a agenda do PAN, se fica disponível no tribunal, como ter acesso a essa agenda do seu PAN aí? A agenda do PAN, ele é repassado mensalmente para nossos mediadores. Ele é focado para os mediadores, porque ele é aprimoramento. Então, essa pessoa já está vinculada a algum SEJUS que está atuando. Então, quando a gente prepara o PAN, a gente passa um e-mail para todos os mediadores, eles são avisados e abre inscrição. Em geral, a gente faz isso numa sala de aula da ESAGE, né? Ou então, às vezes, num setor que a gente tem, que é da biblioteca, mas sempre procurando trazer alguma nova informação. E outro ponto que a gente também utiliza muito para capacitação contínua é porque o desembargador César Cury, né, ele é presidente do Fórum também de Métodos Adequados da Emerge. Então, a gente utiliza também o Fórum como uma plataforma de capacitação contínua. O que a gente faz? A gente tenta otimizar todas essas iniciativas para que o mediador possa continuamente estar conhecendo novas propostas ou se aprimorando naquelas que já são postas. Então, assim, a oportunidade que a gente tem é de dar essa contrapartida, né? Eu acho isso. Na medida que o tribunal ainda não remunera esse mediador, eu acho que a contrapartida está, primeiro, na experiência, que eu acho que é uma experiência que você não tem em lugar nenhum. Às vezes eu brinco dizendo que é como se fosse um hospital de emergência, né? Sim. Que você entra ali, a gente não sabe qual vai ser o nosso caso naquele dia, a gente não sabe em que a gente vai trabalhar. A gente chega ali, recebe o processo e vai em frente, né? Sim. Então, assim, dá uma destreza, né? Ele te dá uma segurança no sentido de você conhecer vários aspectos de processos de conflito, que eu acho que é um retorno em si pela capacitação, para que você possa até atuar em outras esferas, tendo já esse aprendizado. E outra coisa é essa capacitação contínua, né, que a gente tenta oferecer. A supervisão caso a caso, que é algo que nós tínhamos e temos tido dificuldade de ter agora, é algo que talvez a gente possa repensar a partir dessas novas plataformas. Tem sido muito evidente para mim que a gente pode fazer uso dessa plataforma para uma supervisão de caso, por exemplo. Eu acredito que sim. Tem aqui, existe algum provimento para as audiências aí no Rio? Acho que teve segunda, né? Porque está falando que aqui em São Paulo já tem, vocês também, né? Sai esse provimento, né? Especificamente família, tá, Aline? Tá bom. A mediação é apaixonante, muitos de nós nos entregamos 100% na mesa, o reconhecimento valorado é importante para todos nós, deseja êxito nessa sua empreitada. Tem uma pergunta falando se tem uma agenda estendida para mediadores de outros estados ou somente no Rio, do PAN, mas eu acho que é somente o Rio, por enquanto. Não, é para nossos mediadores. A função dela é manter essa capacitação. O aperfeiçoamento mesmo, o aperfeiçoamento. Né? Porque a nossa preocupação é essa, porque entendemos, Aline, que por enquanto, o tribunal, a mediação judicial, ainda é o que está posto, né? É o que as pessoas estão conhecendo. Então, como a gente tem
essa função, a política pública tem essa função, né, de estar apresentando esse novo método, essa nova forma de tratar o conflito. Então, a responsabilidade é com a qualidade, né? Sim. A qualidade que agora a gente vai ter que aprimorar num outro patamar, né? Mas, sim, assim, mesmo na interação do dia a dia, a gente sabe que tem altos e baixos justamente por aqueles 3 pontos que eu coloquei. Como é voluntário, como as pessoas que se apresentam, a gente não está ali fazendo um concurso. Então, assim, você não tem como prever antecipadamente se aquela pessoa tem perfil ou não. Eu sei de alguns cursos privados que antes de aceitar um aluno, fazem toda uma avaliação, né? Sim, tipo uma entrevista para... Uma entrevista, identificam o perfil, porque tem que ser algo muito específico, porque às vezes as pessoas vão buscar na mediação algo que não é próprio dela, né? Por exemplo, não é uma entrevista de ajuda, não é uma entrevista psicológica. O mediador tem que ter uma participação de neutralidade, e sim, isso é algo que é tão sutil, né, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Talvez seja esse, né? Eu vejo, assim, às vezes a ansiedade da pessoa querer resolver o problema do outro, né? O mediador se antecipando, né? Buscando uma solução naquela situação. Então, são características muito sutis que a gente, sim, numa entrevista costuma perceber. Nós tínhamos até um modelo de entrevista interessante, né, que conversava sobre a expectativa dessa pessoa profissional, qual seria, né? Mas só que você, num ambiente dessa magnitude, você não tem como entrevistar pessoalmente, né? Entrevistar cada um dos interessados. Talvez uma dinâmica, algo que seja em conjunto, seja possível, mas nem sempre é. Então, como você não tem filtros, né? O que você tem que aprimorar é o que já está lá, é o que chegou até lá, né? Então, esse é o nosso material de trabalho, a gente investe muito nisso, né? Nós temos um carinho muito grande, um cuidado muito grande com esse profissional. Sim, e mesmo nas sessões lá, que eu já pude presenciar bastante, vocês têm lá o questionário de satisfação, vocês têm o cuidado de sempre estar nas salas, né, observando se está tudo bem, né, com todo mundo. Eu acho que esse olhar também cuidadoso no PMEC, do Sejus, que aí que você está à frente, eu acho que é bem importante, né? E essa capacitação também, não tem dúvida que traz essa tranquilidade. A Keila, de Nova Iguaçu, está colocando que a capacitação contínua do mediador é primordial para manter a qualidade e a atualização. Eu acho que com certeza. A Keila também tem bastante experiência nisso, né? Nossa, a Keila é um espetáculo, a Keila. Semana que vem a gente vai fazer um desafio, e a Keila, a gente vai contar uma mediação na prática. Como começa, termina, a gente vai fazer quase uma mediação online. E aí, muito legal, online, vou estar aqui olhando. A gente vai estar fazendo isso. Vou estar acompanhando. Oi, tá caindo aqui meu telefone, deixa eu colocar aqui. Cláudia, tem uma pergunta falando qual que é a diferença entre os antigos Sejusques, juizados especiais, entre antigos juizados especiais cíveis, JEC, e o Sejusque. Bom, aqui no Tribunal do Rio de Janeiro é totalmente apartado, não sei se as pessoas têm conhecimento disso, né? Quando começou aqui a mediação, no caso, a resolução 125, que inaugurou no PMEC, foi separado totalmente. Então, o juizado aqui ficou trabalhando sob a coordenação da COGES, e o NUPEMEC ficou com a mediação e a conciliação em todas as outras áreas. Então, a gente não cuida muito especificamente dos juizados, mas assim, o que a gente observa é uma dinâmica completamente diferente nesse momento, né? A doutora Valéria até colocou hoje um termo que eu achei interessantíssimo, que é o conciliador, como ela falou mesmo, especializado, técnico, com técnico, né? Isso, com técnico. Então, assim, a gente tem uma queixa, né? Quando a gente dá cursos, ou quando a gente conversa com os advogados, ou mesmo com as partes, né? Que passaram por alguma experiência no juizado, da parte de pouca escuta, né? Eu conto sempre um fato que foi muito interessante, porque quando nós começamos até fazer aquelas agendas concentradas que você chegou a participar de algumas, né, que a gente não gosta daquele termo mutirão, mas a gente fazia algumas iniciativas. Era pauta concentrada, né? Isso. Então, eu fui observar no JEC um mutirão no JEC. E nisso que abriu a porta, saíram as partes com o advogado, e a parte olhou para o advogado e falou assim: doutor, eu ganhei ou perdi? Eu achei aquilo tão interessante, porque você vê como você passa por uma experiência que você não tem noção do que aconteceu, né? Então, assim,
a gente foi aprimorando isso. Eu não sei hoje no juizado se eles mantêm essa mesma prática, que é muito focada no acordo, né? De uma possibilidade de uma negociação mais rápida. A atuação no Sejusc, eu acho que ela tem outro timing, né? Tem um acolhimento que a gente busca fazer, mesmo para as conciliações que acontecem no Sejusc, que vai muita coisa de cível, que é específica da conciliação, e que a gente procura sempre dar esse olhar, essa escuta, né? Ter um acolhimento, porque a gente sabe que para aquela pessoa que está ali, seu problema é muito importante. Por mais simples que seja, por mais corriqueiro para aquela empresa, para aquela pessoa é o problema dela. Então ela quer uma atenção. Então às vezes uma mínima escuta, um cuidado de você ouvir a pessoa se pacifica, né? Como se ela tivesse esvaziando, né? Aquele mal-estar, aquela sensação de que não foi atendida, de que não foi ouvida. Então às vezes as pessoas pensam que estão perdendo tempo, né? Às vezes um advogado mais angustiado porque tem a sua hora, suas outras sessões para ir, ou algum representante da empresa assim, mais preocupado, mas assim, as pessoas têm que perceber que isso é um investimento, que é um facilitador, que ao contrário de ser perda de tempo, é algo que facilita que as pessoas te escutem, que as pessoas possam conversar e que as pessoas possam chegar a um entendimento sobre a questão. Muitas vezes eu já observei nesses casos que são de conciliação, que a questão nem é resolvida ali, mas só aquela oportunidade que a pessoa teve de olhar frente a frente, alguém que ela entende que é a empresa, né? E falar e ser ouvida respeitosamente e ter dito: compreendo o que a senhora passou, eu entendo que deve ter sido difícil. São pequenas coisas que amenizam muito, né? Que fazem com que desescale esse conflito. Então, assim, essas técnicas, eu acho que no Sejusc elas prevalecem. E no juizado, eu acho que eles estão avançando também nisso. Porque acho que todos querem atuar de uma forma mais técnica e que tenha um resultado mais adequado, né? Sim. E aí é muito interessante pontuar isso, que eu me lembro até dessa experiência que a gente teve num passado bem distante até, né? A gente está falando de 7, 8 anos atrás, que a gente nem sempre tinha proposta de acordo, né? Eu me lembro que a gente fez uma empreitada alucinante que a gente queria pagar do bolso. Lembra, Cláudia, em segunda instância, que a gente estava com tanta sede de resolução, e a gente arrumou uma pauta e as pessoas vieram e falaram: mas vim aqui, ninguém tinha proposta. E era aqueles casos específicos que não tinha como ter proposta, mas vários se sentiram acolhidos porque a gente explicou, né? E naquela época, tem coisa mais frustrante do que você chegar, a pessoa te olhar e dizer: não tem proposta. Né? É frustrante, né? Vim fazer o quê aqui? Mas se você escuta, se você explica, até porque você não tem proposta. Exatamente, né? esse momento de fala. É uma atitude respeitosa. E é essa atitude respeitosa, essa escuta, que faz com que a pessoa ela reveja a forma como ela encara aquela situação, né? E assim, a gente tinha uma dúvida, não sei se você vai lembrar, Aline, se funcionaria no segundo grau. Lembra que a gente, mas já tenho lá uma decisão, será que isso vai funcionar e não vai? E a gente tem, hoje em muitos casos funcionou. Né? Funciona muito bem. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque a gente sempre debateu que a mediação devia ser logo no início, né, quando as pessoas ainda não estão conflagradas, mas a gente já percebeu, isso tem sido muito evidente para mim, que dependendo da natureza do caso, é melhor você já ter alguns parâmetros para negociação. Objetivos, né? Isso. No empresarial tem sido assim, bastante, né? Sim. Eu acho que em família, talvez, essa coisa de antecipar seja mais o ideal. Agora, em outras questões, às vezes num segundo momento que você vai poder atuar. É interessante isso, porque não tem uma resposta única para essa questão. Ainda qual é o melhor momento? Muitas vezes a gente está fazendo uma mediação e a gente percebe que deve parar ali, porque ainda não está no tempo daquelas pessoas poder estar negociando e falando sobre determinado ponto, determinado conflito, naquele momento. Né? Então, essa é uma percepção que o mediador também tem que cuidar. Né? Aquelas pessoas estão podendo naquele momento conversar sobre isso, é um momento ideal. Então eu tenho tido um feedback nesse sentido, de que
qual é o momento? Ele pode ser variável, não tem uma fórmula que seja única para que talvez a gente uma simples remarcação, né? Quantas vezes a gente remarca para saber que tem certeza que quando vai voltar, e principalmente quando tem casal envolvido contra uma empresa, ou tem duas partes, que um emprestou o nome para o outro. Lembra, já fez vários casos, que agora eu estou me lembrando de várias coisas. Não, vamos adiar para as pessoas pensarem de novo nisso e repensarem, não vai ser perda de tempo, né? Vamos É assim na nossa vida, né, Ari? Sim. Quantas vezes a gente está com uma questão e naquele momento parece algo que é insolúvel e você passou ali 1, 2 dias, você dormiu, refletiu, às vezes alguém falou alguma coisa e aquilo parece que se ilumina. Né? Sim, então, verdade. Eu acho que da mesma forma a gente tem essa questão na mediação, né? Tem um tempo certo ali. Exato. Aqui em São Paulo a gente tem visto bastante, Cláudia, não sei com que frequência estão visto aí, que as empresas têm atuado, mandado para as câmaras privadas, do momento que ainda não foi citado, da distribuição do processo até a citação, tem mandado para as câmaras, e aí a gente tem tido, ainda que já tenha advogado, algumas câmaras que a gente está próximo nesse momento de colaboração e a gente sempre tem parcerias com outras câmaras, até para entender do momento e para a gente garantir uma qualidade, porque somos todas que estamos juntos, né? Se uma fizer errado, acaba prejudicando a outra, né? E aí a gente tem conversado, tem sido muito alto esse índice de acordo e parece que está achando esse momento, sabe? Esse lugar que as pessoas querem, por exemplo... de comércio eletrônico, que deve aumentar agora nesse momento, as pessoas trocando bem, já estão esquecendo um pouco do dano moral, estão procurando um pouco a empresa, que é aquela discussão da pretensão resistida que a gente tinha bastante, né? Se procurou ou não a empresa, e se tem evoluído aí também, o que você tem sentido? Muito pouco, a gente tem aqui pouquíssima demanda para as câmaras privadas ainda, direto por parte dos magistrados. A gente está avançando aqui com muito cuidado nessa área. Eu acho que agora, talvez, a gente tenha um pouquinho de mais de dinamismo por conta mesmo do momento que a gente está vivendo, né? E é isso que eu digo, assim, de qualquer forma, você tem que analisar caso a caso, né? Que natureza de conflito e que momento é o momento mais oportuno. E o mediador, ele tem um feeling para isso também. Mesmo que seja encaminhado em determinado momento, ele pode ter as estratégias dele de postergar ou de tratar naquele momento. Às vezes, e eu acho que esse tipo de conflito que você colocou, é lógico, a pessoa quer resolver o mais rápido possível, né? Eu acho que tem que mudar também uma cultura, porque a gente sempre trabalhou aqui com 2 aspectos, que era quase uma gangorra. Eu brinco sempre com isso, né? No juizado a gente vê isso muito claramente. A gente começava a dar punições muito altas, né? Aplicar ali, vamos punir essa empresa que está sendo muito descuidada com seu cliente, vamos aplicar ali uma multa mais alta. E aí crescia o número de pessoas que buscavam ajuizar uma ação na expectativa de ter um retorno financeiro. Eu já ouvi pessoas dizerem que eu viajo todo ano com o dinheiro que eu recebo lá nos processos. Nos processos. Aqueles litigantes para faltar luz em casa para poder ter alguma coisa assim. Aí, isso acontecia, não, vamos diminuir para que isso equilibre. Aí diminuir, as empresas se completavam. A gente pode... Então, assim, não tinha uma política pública que tratasse disso de uma forma... ideal, né, de como a gente faz o equilíbrio. E eu acho que isso, o desembargador César tem sido assim, um ferrenho lutador, dizendo assim, olha, é responsabilidade das empresas a forma como elas tratam o cliente após a venda. Que o pré-venda, até a venda, o cliente recebe um atendimento VIP. No momento seguinte, é difícil falar, é difícil resolver, é difícil... ter acesso a informações. Então, isso cria o quê? Um mal-estar, né? Algo que você quer, além de você receber o que você tem que receber, ter um ressarcimento pelo seu mal-estar. Então, na medida que as empresas estão se aprimorando, eu acho, aprimorando seus canais de comunicação com o cliente, aprimorando suas formas de resolver, porque hoje que eu vejo que as empresas evoluíram muito nisso, né, nessa responsabilidade do tratamento com o cliente, a gente vai vendo que o que as pessoas querem é, de fato, resolver o problema.
Então, se isso é logo no início, quando essa relação não se desgastou tanto, né? Eu acho que sim, podemos focar só na solução daquele problema e fica sanado, sim, essas outras questões que são que às vezes dificultam o acordo, né? Porque a pessoa quer vingança, né? Vingança, não quer só resolver o problema, muitas vezes pelo todo o mal-estar que passaram, né? Sim. Só fazer uma correção, quando eu coloquei esses casos de acordo, quem mandou não foi o Seju, não foi a vara, tá? Foram as próprias empresas que se anteciparam, tá? Que é isso que a Keila colocou aqui e acabou me lembrando, que os novos empresas mesmo, que é um novo tempo para a empresa. Tem uma pergunta, Cláudia, qual a plataforma ideal para a participação das partes e seus advogados? Aí eu acho que talvez é do Hamilton. Hamilton, eu não sei, o que a Cláudia colocou no início e que os tribunais do Brasil têm falado que vão utilizar é o Teams, né? E aí, Teams tem uma plataforma do CNJ, né? Do CNJ também, que pode ser, e algumas câmaras privadas que estão credenciadas aos tribunais pode ou não receber, mas aí vai muito do Na nossa do resolução, o que nós fizemos nós vamos utilizar as câmaras que estão credenciadas, então cada câmara tem uma plataforma. Sim. Tem gente que faz pelo Teams, por outra qualquer. A gente não fez nenhum critério implicando em ter que usar uma plataforma única. Mas hoje a gente estava testando essa do CNJ e muito interessante, porque possibilita gravação e outras... Eu não usei ainda, diz que é muito boa, né? Eu só não sei como é que a gente fica para poder... Porque nossos mediadores não são servidores. Então, nossos mediadores, a gente tem que ver como é que eles podem entrar nessa plataforma não sendo servidor com esse aval do CNJ. Então, a gente ainda está no começo pensando como é que a gente vai adequar. Né? A boa vontade é grande, né? Mas assim, a gente tem que ir... eu estou lendo aqui que a MOL disponibilizou, né, pessoal da MOL, eles também são credenciados no Rio, eles também aceitaram participar. Então tem várias, a plataforma deles eu acho que é própria, se não me engano, que eles desenvolveram. A gente tem também alguma coisa da FGV, porque nós tivemos um trabalho com a FGV. E aí eles desenvolveram uma plataforma que se chama ENUPEMEC, que ela tem sido utilizada muito para o cadastro de mediadores e também para o gerenciamento dos sejusques, né? Para gerenciamento de marcação de sessões, o mediador ele recebe no seu celular por um aplicativo a mediação que ele foi convocado para participar. Então, assim, a gente ainda não experimentou num volume grande de casos para os casos novos agora do Sejus, que ela foi utilizada com muito sucesso no caso da Oi. Mas para isso ela foi customizada especificamente para aquele processo. Então é um diferencial. Tem muitas plataformas credenciadas ao tribunal, assim como a MOL tem várias credenciadas aos tribunais, que estão todas trabalhando pro bono para os casos de justiça gratuita, todas as plataformas estão do Brasil. E os tribunais mesmo, que a gente até não conhecia, foi apresentado pelo Dr. Alexandre Abreu, né, que é sempre tão inovador, né, Cláudia? Ele já tem uma plataforma dele desde 2015, eu falo com ele sobre isso, então também a gente tem plataformas próprias dos tribunais, né? E nesse momento a audiência virtual que está liberada pelos trâmites que cada tribunal vai encontrar aí, né? Então não tem uma ideal, tem o que for adequado a cada tribunal. Eu acho que a gente ainda está longe disso. Eu acho que a tendência acho que teve uma reunião agora no CNJ, eu acho que foi ontem, uma reunião no CNJ, o conselheiro também, né, chamou para uma reunião para tratar de uma plataforma específica para uso do judiciário. Eu acho que eles estão trabalhando nesse sentido, porque, Aline, quer a gente queira, quer não, acho que o momento trouxe uma urgência, vamos dizer assim, que as pessoas perceberam que não dá mais para esperar para estar tratando desse assunto, né? De trazer isso para uma prática efetiva do tribunal. Então, assim, eles estavam pensando nisso e eu acho que eles já tiveram uma reunião ontem, a gente talvez tenha novidades em breve em relação a isso. O conselheiro Henrique Ávila e o presidente também do CNJ, no sentido de prover uma plataforma específica, mas ainda não tem nada definido e a gente não sabe qual seria também, mas isso está sendo pensado. Estudado, né? Isso não é algo que vai impactar as câmaras, porque eu acho que cada um vai continuar com o trabalho da forma que a gente fala. E nem as câmaras aqui em São Paulo, por exemplo, a gente usa um exemplo. Tem acho que 70, próximo de 70 câmaras, né? Se todas as empresas decidirem nos procurar, ainda vai ter trabalho para o Sejusc, para todas nós
Gente, físico, online, não temos não dúvida existe que isso de não concorrência, tem. porque assim, A gente só precisa primeiro, fazer direitinho e com qualidade, como vocês estão exato, colocando, e eu acho que isso é o principal. O nosso prato japonês, usando a sua analogia da desembargadora Daldiz, tem que ser o melhor para as pessoas experimentarem e gostarem, né? A gente tem que fazer um prato melhor, seja qual prato for, a gente tem que entregar com todos os é, requisitos legais, né, Cláudia? E isso que ter essa atenção nesse tripé, principalmente que você colocou aí. eu acho que o Sejusc, nesse ponto, ele tem conseguido atingir esse objetivo, né? Os Sejusques em geral, porque assim, eu vejo que à frente do Sejusc, os juízes que estão coordenando são pessoas que são voltadas mesmo para essa atuação, que tem uma consideração pelo outro, uma consideração pelo ser humano. Eu acho que isso se evidencia. Seja o advogado, às vezes, mais duro que chega lá, a gente tem um acolhimento, algo que ele se sente bem ali. Às vezes as pessoas chegam muito resistentes e saem dali satisfeitas ainda, e isso é muito importante, ainda que Sim, não tenham ganho, né? Como é que eles disseram? Ah, eu sim, consegui ganhar, não. Às vezes não sai nenhum acordo, né? Mas o sim, fato de ter sido ouvido, de ter sido considerado, de ter sido tratado de uma forma correta, né? Respeitosa, muda muito isso. Então eu acho que é uma sim, nova forma de atuar, que as pessoas têm muito a ganhar com isso. Então, e o sim, Sejusc nisso, por maiores dificuldades, que nós temos muitas dificuldades no Sejusc. O sim. trabalho só com voluntários, você imagina, Aline, na proporção de um tribunal, você trabalhar única e exclusivamente com É, voluntários, sim, é quase um milagre, vamos dizer assim. Porque são pessoas muito dedicadas, pessoas sim. que realmente se doam para esse trabalho. Sim. É que tem Então, vocês, né? Eu acho que as pessoas que estão à frente dos Nupemex, dos Sejusques, tem que ser iluminada mesmo, porque senão não conseguiriam cativar e manter firme todos os mediadores aí que estão na luta. Deixa eu só fazer um registro, Cláudia, se você me permite. A gente tem a Sandra, que estava falando de Washington, agora tem a Mônica, que está em Viana do Castelo, em que luxo! Portugal. Muito luxo, nossa live tá o É, Brasil inteiro aí, Mato Grosso, BH, São Paulo, um monte de gente de Rio, do Grande Rio, então a gente está com bastante audiência aí. Com a que Cláudia bom. sempre é uma aula, eu sei. Alguém colocou que o tom de voz, a forma que a Cláudia fala, é isso, é apaixonante, é muito bom trabalhar com a Cláudia. Eu acho que a Cláudia é uma das culpadas de eu não ter desistido dessa mediação depois que eu saí do meu antigo empregador. Eu acho que a gente mantém próxima essa relação e por ser tão apaixonante, já conheço um monte de gente aí por ter ido para o Rio, para Niterói, para Itaipava com vocês. Eu acho que estar com A vocês gente é muito recorre a bom. você o tempo todo, Aline. A Sim, Aline sim. salva a gente sempre Não, nos mas é nossos uma eventos que a troca, eu gente acho não que. tem lá como resolver. Aline, pelo amor de Deus, vem ajudar aqui. A Aline está sempre presente, é uma querida. É, E mas assim, é eu acho que muito desde o bom início, aprender né, com Aline? vocês. Sim, e Você eu se aprendi muito com encontrou, né? vocês. Sim, foi meu primeiro lugar, né? Eu cuidava aí de vocês e fui aprendendo que a gente tinha a pauta concentrada com muita qualidade, né? E a gente lutava por isso, né? Eu acho que foi muito bom, você ensinou bastante. Foi meus últimos lugares que eu fui barriguda do Léo, né? Lembra? Eu nem É, podia viajar mais, estava mentindo que estava grávida e mentindo a época para mas viajar. foram experiências muito boas, né? O início, né? Aquela gana, né? Aquela energia de colocar isso em prática, né? Diante de Sim, todas as dificuldades, porque é algo que vem muito de forma diferente daquilo que a gente estava habituada dentro do tribunal, né? Eu acho que sim, tem um olhar muito diferente e isso sempre tem dificuldades, mas foi muito bom. É um desafio, tem sido, né? E hoje a gente estava, quando eu falei com vocês dos 10 anos, né? Eu estou muito refletindo, isso está me mobilizando, né? O que está sim, acontecendo, como é que foram esses 10 anos, e daqui para frente, daqui a 10 anos, como será, né? Isso é algo que tem, assim, me mobilizado, né? E o que a gente já venceu de desafio e quantas sim, outras coisas a gente tem que trabalhar. Você vê, quando a gente está pensando em refletir algo que aconteceu, vem algo novo, sim, né? Que nos desestabiliza e que a gente sim. tem que repensar as novas práticas, né? Como é que é algo muito desafiador, né? Mas assim Sim. é tão é tão bom a gente trabalhar naquilo que a gente acredita, né? E Sim, que eu a acho que é isso o gente propósito. E hoje vocês duas, e aí até referencio também, a gente está num minuto e pouquinho ah, restante, mas você e a foi muito Valéria hoje rapidinho. trouxe. Foi muito rápido, podia ficar mais uma hora aqui.
Você e a Valéria trouxeram muito um histórico e um vivencial que eu só tenho a agradecer, porque é muito do que vocês vivem há muito tempo, né? E trazer isso para as pessoas que estão aí traz mais força ainda para a gente aguentar mais um pouquinho, porque as coisas, a gente está num momento muito bom, é como você está colocando. Sim. Eu acho que nem parece que foram 10 anos, eu estou menos tempo que isso, mas mesmo assim eu acho que a gente está no momento agora. Vamos fazer tudo certo, vamos acreditar mais um Isso. pouco, né? Eu Você acho que pode é se uma despedir, chance, então, né? É uma sim, sim, oportunidade, né, Aline? Eu estou vendo sim, como isso. Eu acho que diante de tantas dificuldades, de tanto sofrimento, tantas coisas que têm se colocado, a gente tem tido problemas sérios, né? E está enfrentando essa situação de saúde gravíssima, sim, mas isso também abriu portas para outras sim, possibilidades, né? E da gente estar se encontrando aqui com tanta gente bacana, né? Que sim, sim. veio aqui ouvir e compartilhar conosco. É Só uma agradecer todo oportunidade. mundo. Poxa, eu queria agradecer a você estar aqui pelo Imagina. convite, né? Eu que agradeço o seu E, tempo. e assim, dizer, vamos em frente, né? Vamos em Vamos. frente. Obrigada, gente, por essa live. A gente vai disponibilizar depois, eu te mando. E, de novo, obrigada, Cláudia. Beijo